O Deco, até que ponto a experiência de jogadores como você, Fred, e como podem ajudar numa decisão como essa, que são detalhes, né, que acabam definindo quem vai levar o título dessa Taça Guanabara? Como você pode contribuir além do Fred, o próprio, enfim, os outros jogadores experientes também nesse grupo? Eu acho que com relação a isso, os dois lados tem jogadores experientes, tem jogadores jovens, tem de tudo. Acho que quanto a isso está equilibrado, né? Mas acho que o segredo é o time em si, né? Não adianta você estar tranquilo e o time estar nervoso. Mas eu acredito que a ansiedade é só no começo. Acho que quando começa o jogo, depois acaba voltando tudo ao normal. Aí, falando ainda de ansiedade, você acha que esses 19 anos sem ganhar uma Taça Guanabara pode gerar uma ansiedade aqui no time, de repente na torcida, durante a partida? Cara, na verdade, quando toda essa história, essas coisas na nossa cabeça, você não consegue pensar nisso, né? Isso lógico, a imprensa, a torcida fala disso e sabe, tem consciência. A gente não tem esse peso porque quando começa o jogo você só pensa em ganhar. Lógico que você tem a ansiedade de conquistar um título, mas você não pensa lá, faz não sei quantos anos que não ganha. Isso é antes do jogo, que eu falei. Depois que começa o jogo, tudo isso você esquece, só pensa no jogo. A gente percebeu que não só você, outros jogadores, o Abel, estavam com a preocupação de não deixar que a gente filmasse as cobranças de pênalti, né? O treinamento de cobrança de pênalti agora no treino. Isso é importante realmente evitar? Esse é um detalhe que pode fazer diferença? Não sei, mesmo que num filme, mas como o treino é aberto ali, se tiverem interesse, eles podem até trazer, mandar alguém para ver o treino. Lógico que pro goleiro que vai defender, saber como normalmente a maneira dos jogadores baterem ajuda, né? Isso não tem dúvida. Agora, é preocupação porque se estiver filmando, muito mais fácil, não tem que ter o trabalho de nem de mandar alguém. Então eu acho que essa é só para evitar, que é natural, né? Todo mundo, por mais que a gente já se conhece, a gente sabe como o Vasco joga, o Vasco sabe como a gente joga, a gente conhece os jogadores, sempre tem coisas que podem ser mudadas, né? E cobrança de pênalti é uma coisa específica, então para o goleiro é sempre importante. O Fluminense um time importador de jogadores, assim, e muitos jogadores vieram da Europa direto para o Fluminense, assim, já caiu no futebol brasileiro, nas dificuldades do futebol brasileiro, no seu caso, o Diego Cavalieri, o Fred, um pouco antes. Assim. Quais são as dificuldades que um jogador que fica muito tempo na Europa, como você, como o próprio Diego Cavalieri, encontra quando vocês têm esse retorno aqui? Dentro de campo, que tipo de dificuldade? Por que às vezes demora para aquela história da adaptação? Eu acho que hoje em dia o futebol brasileiro tá mais corrido, muito fisicamente tá muito melhor. Eu sei que tem muita gente jovem jogando, muita gente nova. Existem vários fatores que tem que se adaptar, talvez clima, campos, estrutura de clube, maneira de pensar, futebol taticamente. Acho que tem todas as coisas que eu não tive problemas de adaptação. Meu problema foi algumas questões de lesão que foi o que aconteceu. Não foi uma questão de adaptar ao futebol isso ou aquilo. Na verdade, depois de deixar de ter as lesões, as coisas voltaram ao normal. Mas eu não acho que tenha um problema sério, assim, que demora um tempo tão grande, não. É um processo natural, não vejo nenhum problema. O Fluminense, nesse momento, tem usado uma palavra frequentemente que se chama superação. Esses últimos resultados, a própria classificação para a final, fez com que vocês recuperassem a autoestima, se é que um dia ela deixou de existir? O problema é que aqui, como a gente joga, tem muitos jogos no Brasil, as coisas acontecem muito rápido, elas passam muito rápido e tanto do lado bom, não dá nem muito tempo para comemorar e também não dá nem muito tempo para as crises também passam rápido, né? Então essa é a coisa boa de jogar muitas vezes. Eu não acho que nós não tivemos em crise. Infelizmente, a gente perdeu alguns jogadores importantes, né? O Mariano saiu, era um jogador que já estava acostumado, o Marquinhos saiu, vieram outros jogadores, o time teve que se readaptar à maneira de jogar. Tudo isso é um processo natural, qualquer time enfrenta, né? E diferente do Vasco, que é talvez o único time dos quatro que conseguiu manter os mesmos jogadores e está jogando da mesma forma. Então, e todo o processo de adaptação
tem alguma dificuldade. Mas mesmo com as dificuldades, a gente acabou ganhando o jogo da Libertadores. Tivemos resultados ruins na Taça Guanabara que acabaram complicando um pouco a classificação, mas que no final a gente acabou ganhando os 2 últimos jogos e estamos classificados. Fizemos um bom jogo contra o Botafogo e estamos na final. Acho que o futebol se você ganha agora a final, tudo passa, parece que nada dessa crise, entre aspas, que falaram tem sentido, mas eu acho que tudo isso é natural, como eu falei. Então, como se joga muito, a cobrança e a crítica, ela sempre é muito rápida, mas também a chance de você passar por cima disso é da mesma forma. Você jogou muito tempo na Europa e não está acostumado com esse esquema de mata-mata no meio de uma competição. Lógico, você jogou aquelas Copas dos países, que você jogava as ligas e essas Copas. O que você acha? Você acha mais emocionante essa forma do Campeonato Carioca, de ter uma Taça Guanabara, depois a decisão do campeonato, de ter finais, esse mata-mata antes do final da competição? O que você acha disso? Eu acho que eu já joguei. A Liga dos Campeões, por exemplo, é um campeonato de mata-mata, a própria Taça de Portugal, Copa do Rei, Liga Inglesa, não a Liga Inglesa, a FA Cup, são todos campeonatos assim, mas com um turno só, né? Aqui tem essa questão dos 2 turnos, essas coisas todas. Eu acho legal, todos os jogos de decisão são sempre legais, eu acho que é bacana, principalmente quando acaba acontecendo, que nem aconteceu aqui, os 4 grandes se enfrentarem, né? Então isso, apesar de eu achar que é um pouco demais o calendário, né? Porque você acaba pondo muitos jogos, você depois vai ter mais uma outra final, não sei se tinha uma necessidade tão grande disso, mas que os jogos de mata-mata são bacanas, são, até porque, que eu falei, ainda mais quando você tem uma semifinal com Flamengo e Vasco, depois Fluminense e Botafogo, agora uma final Fluminense e Vasco, acho que isso é legal para o torcedor, é legal para o futebol e dá mais emoção, né? Porque são as 4 maiores torcidas do Rio. Você qual que é a importância da entrada da Economia no time, que tem essa reta com a Taça Guanabara, o time cresceu em função, e até mesmo essa readaptação, a mudança de jogo, o Mariano e Marcos são jogadores rápidos, que vai também ter essa característica. A gente, na minha opinião, desde a saída do Sheik, nós sempre tivemos dificuldade em ter um jogador nessa característica, de rápido, um jogador que a gente pode conseguir, às vezes, no contra-ataque, jogar no contra-ataque, porque nós temos uma saída rápida. Temos jogadores como o Sobs, são jogadores diferentes, são jogadores importantes, que têm outro tipo de qualidade. O Sobs ajudou muita gente desde o ano passado com gols importantes, mas são jogadores com outra característica. Nós raramente tivemos um jogador com qualidade e rápido, que é um outro tipo de jogador que dá uma outra solução, né? Principalmente quando às vezes você quer jogar no contra-ataque. Com a volta do NEM, é um jogador que dá isso pra gente, né? A gente consegue, tanto eu, o Thiago, o próprio Fred, nós não somos jogadores de contra-ataque, né? Somos jogadores que gostam de ter a bola, e você com um jogador como NEM, você tem uma outra opção de saída, então isso ajuda bastante. Qual é a importância do título da Taça Guanabara de alcançar no futuro? Daqui a pouco começa mais a jogar Libertadores praticamente toda semana, e o título faria o Abel poder poupar o jogador na Taça Rio. Já foi uma coisa para vocês? Um título, primeiro, pelo que vale, né? Acho que você ser campeão é sempre bom, perder é ruim, né? Então, esse já é o primeiro ponto positivo aí. Segundo, com certeza. Lógico que você depois não vai relaxar no segundo turno, mas te dá mais margem de... Você pode, talvez, gerir, você pode, ainda mais estando na Libertadores, é muito mais fácil para quem tem que gerir um grupo, gerir o esforço. Lógico, o título é o mais importante, mas isso, sem dúvida, que ajuda bastante. Você e o Alexandro, né? Vocês conhecem, Ele é casado com a minha irmã. Então, mas enfim, chegou a rolar uma brincadeira que parece que você já tinha feito alguma aposta, alguma coisa antes? Nada, a gente sempre tá junto, né? Até porque, além de ele ser casado com a minha irmã, a gente mora perto e a gente tem uma amizade grande. Mas nada, a gente sempre brinca um com o outro e tal. No fundo a gente torce, eu torço pra ele, fico feliz pela fase que ele tá. Ainda mais no ano passado, acho que algumas críticas muito injustas contra ele. Mas o futebol é isso mesmo, né? E hoje ele tá
tá marcando gols, tá sendo um jogador importante, como sempre foi pro Vasco, e decisivo. Né? Mas não, a brincadeira é de sempre, quem pede paga churrasco, paga o jantar e continua assim. Eu tô perdendo, infelizmente, ultimamente eu tô pagando muito, mas... Pegando a final, um time 100%, é uma motivação a mais para tentar vencer? Não, na verdade é uma motivação vencer, independente de com quem você joga. Não tem nenhuma motivação especial porque é o Vasco. A motivação é de vencer. Se fosse o Flamengo que estivesse na final, a motivação seria a mesma. Lógico, você sabe que do outro lado tem um time que, não por ter ganho em todos os jogos, mas é um time que, na minha opinião, sempre falei isso desde o ano passado. Para mim era o time que jogava o melhor futebol no Brasil, continua jogando muito bem. Por ter isso, é um time que já tem um padrão de jogo já há tempo e não muda ainda. Agora tinham dificuldade com a saída do Éder Luiz e agora com o menino, com o Barros lá, conseguindo um jogador da mesma característica, então não mudam o jeito de jogar. Então isso, para um time que joga há muito tempo e não muda, não perde jogadores importantes, isso é fundamental. E eles têm isso, mas isso não significa que eles sejam invencíveis, porque não existe nenhum time que não possa ser vencido. Obrigado,